No dia 10 de abril de 2010, Lech Kaczynski, presidente da Polónia, morreu em Smolensk, na Rússia, num acidente de aviação. E este tinha sido o último caso até o dia 19 de maio de 2024, que, como vocês souberam, o presidente do Irão, Ibrahim Raisi, morre. E também com o ministro das Relações Estrangeiras, Hossein Amiroabdollahian. Sim, nome complexo. Este aqui é o homem. Mas afinal, eles foram mortos, atentado ou foi realmente acidente? Ainda por cima, eles morreram aqui. E este aqui, eu refiro-me a na fronteira com o Azerbaijão. E que mais à frente do vídeo vocês vão perceber o porquê que aí é uma zona problemática. E neste vídeo nós vamos explorar um pouco sobre a geopolítica do Irão, tudo o que está a passar no país, o seu regime, que pode não ter muitos mais anos de vida, e eu vou-vos explicar o porquê. Que é parceiro, estamos aqui para mais um vídeo, e desta vez é um vídeo muito diferente. Eu tentei novamente mudar de conteúdo, então eu espero que vocês apoiem, deixem like, subscrevam o canal e comentem sobre o que acharam sobre o vídeo, por favor. Mas, como eu havia dito, vamos falar primeiro um pouco sobre a geopolítica do Irão. O Irão situa-se aqui. Isto é no mapa mundo. Como vocês reparam, ele está situado num sítio muito estratégico. Ponto número 1. A China é considerada um país de porta aberta. O Irão vamos chamar o país de ponte. Porquê? Como vocês podem reparar, ele liga o Oriente Médio à Ásia Central, ao coração da Ásia, e liga também ao Sudeste Asiático. Além de que ainda liga aos países do Cáucaso, ali perto do Mar Cáspio. E em falar em Mar Cáspio, vocês podem ver que é um dos 5 países que faz fronteira com esse mar. Mas, curiosidade, na verdade não é um mar, mas sim um lago. Os fenícios exploravam a zona. E eles pensavam que realmente aquilo, como não tinha fim, não conseguiam ver o fim, pensavam que era um mar. Mas, pronto, como vocês podem verificar, não é um mar, mas sim um lago, porque não tem nenhuma abertura para um oceano. Fica esta curiosidade. E por fim, a coisa mais importante talvez, é este pedacinho aqui no sul do Golfo Pérsico, que é o Estreito de Hormuz. E que estreito é esse e porquê é que é tão importante? Esse estreito é responsável por mais de 30% da exportação do petróleo mundial. Nesse mesmo Golfo Pérsico temos que países? Arábia Saudita, que é o segundo país maior exportador de petróleo, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iraque. Sim, o Iraque tem sim saída para o mar. Para vos dar um bocadinho de noção do quanto o Estreito de Hormuz é importante, temos aqui o comprovativo que é a ligação do Iraque para o mar. Ou seja, eles têm um pequeno pedaço de terra que liga ao mar única e exclusivamente por esse motivo. Isto é para demonstrar a importância que tem aquele estreito. E que o Irão constantemente está a ameaçar de fechá-lo porque é ele que comanda no estreito. Então agora nós vamos passar para a topografia do Irão. E como vocês podem ver, o Irão é um país extremamente montanhoso, em que ele tem basicamente 4 cordilheiras. Em que temos a sudoeste a Cordilheira de Zagros, mais um pouco a norte a de Elbrus. Do outro lado temos a Kopdag, que fica na fronteira com o Turcomenistão, sim, que é um país que faz fronteira também. E depois temos a cordilheira que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, que é a Cordilheira de Elbrus. E como é um país extremamente montanhoso, tem diversos problemas. Até porque essas cordilheiras impedem a passagem de ar e tempestades e depois forma 2 grandes desertos. Temos aqui o deserto a sul, o deserto de Lutz, e este simplesmente é o deserto mais quente do mundo, que atingiu incríveis 70 graus Celsius. O outro é o deserto de Kavir, que está localizado no Planalto Central do Irã. Ele tem 77.600 km², faz 50 graus à noite e tem um clima extremamente seco. E ele também é conhecido por suas planícies de sais, que é conhecido também como Kavir, formada pela evaporação de lagos salgados. E outra questão que é muito importante relembrar é que todo o território é em altitude. Ou seja, mesmo as partes aqui a norte que são um pouco mais baixas em questão de relevo, acabam por, mesmo assim, serem extremamente altas. Ou seja, não existe planícies, mas sim planaltos. Como um país montanhoso é extremamente fechado, tradicional, porquê? E é mais fácil explicar com um exemplo.
Este é o mapa do Afeganistão. E o Afeganistão é um país idêntico, porque também é extremamente montanhoso, como o Turcomenistão, o Paquistão. E esses países, vocês podem ver que tem várias regiões em que a população basicamente é segregada naturalmente. Ou seja, existe basicamente uma missão em que eles têm que unir o povo, o que não é muito fácil. Porquê? Ao ser um país montanhoso, é muito mais difícil estabelecer a população num lugar, não é propício para a agricultura, tem milhares de fatores em que faz que socialmente as pessoas se afastem do restante país. Ou seja, acabam por ficar em comunidades de uma montanha para a outra, porque são cordilheiras. E isso no Irão não é exceção, reflete-se na sua cultura. É onde eu quero chegar. Porquê? Porque o Irão herda os persas. A Pérsia, que um dia já teve este tamanho, sim, inacreditável, até porque originou nesta zona uma guerra que na altura foi extremamente devastadora, que foi entre os gregos e os persas. E os persas, lá está, eles surgiram aqui na cordilheira dos Zagros, mas eles tiveram, como eu havia dito, por causa da altitude, tiveram que se expandir. E porquê? Porque é uma zona de planícies. Isto é um exemplo de porque é que esses países têm que se expandir ou até ter uma estratégia internacional um pouco mais pautada. Por conseguinte, a tal segregação natural e a necessidade de existir, bem um ponto que muita população do Irão tem, e eu já vou explicar o porquê que eu estou a dizer isto, porque é basicamente 60%, é a religião. Uma coisa importante de vos dizer é que os iranianos, eles não são nem árabes, nem turcos, mas sim persas. Só para terem noção, até o ano de 1935, o Irão era chamado de Persa. Mas uma curiosidade que eu vos tenho que dizer, ele na verdade andou sempre ali a oscilar de nomes. Porquê? Porque ele é Pérsia até 330 a.C., porque depois dessa queda do Império Persa, quando Alexandre o Grande o toma, e depois temos o Império, que aí é onde nasce a etnia ariana, que é atual do Irão, mas já vamos falar um bocadinho mais à frente. Depois ainda temos o Império de Sassânida, em 224 d.C., e depois, sim, volta a Pérsia, e depois, em 1935, é que volta, entre aspas, a Irão, porque ele nunca se chamou Irão, tecnicamente, mas tinha a referência à sua etnia. Mas é precisamente da etnia que eu vos quero falar. Apesar de no Irão ou Irã, para quem vê este vídeo que está no Brasil, que é muito importante também distinguir isso, 60% são arianos. Aqui neste mapa vocês podem ver o mapa das etnias do Irão e podem verificar que existe imensas. E aí é que está o problema. Além de ser um país montanhoso, tem um problema das suas populações estarem segregadas e serem de etnias diferentes. Eu vou dizer algumas extremamente relevantes, como por exemplo, aqui o Azeri, que atenção, o presidente que morreu era Azeri. Só para vocês verem a relevância que eles têm, ou que ele tinha. Depois temos o maior grupo étnico que não tem um país, que são os curdos, que é o Kurdistão, está um pouco mais abaixo, mas atenção, porquê? Porque ele abrange 4 países, entre os quais o Irão, mas depois ainda tem o Iraque, Síria e Turquia. Outro extremamente relevante é aqui, na fronteira com o Paquistão, que é o Baluquistão, e depois também temos os árabes a sul, que também têm desejo de independência. Ou seja, eles estão cheios de problemas. E por fim, o maior problema de todos é a religião. E porquê? Porque eles são muçulmanos, mas existem 2 tipos de muçulmanos, os xiitas e sunitas. E agora vocês verificam que neste mapa, ao redor do Irão são quê? Sunitas. E o Irão é quê? Imaginem só, xiita. Mas é precisamente a religião que ajuda ainda a ter o governo do Irão em pé. Acreditem ou não. Já chegou a existir uma aproximação do Irão com o Ocidente, quando a religião não interferia totalmente no governo, que foi quando o Shah, sim, que é o líder, ou era o líder do país, o Shah Mohammed Reza Pahlavi. Sim, nome estranho e bizarro, mas não tem nenhum nome que não seja estranho. Minha defesa. E esse Shah, como eu havia dito, é o próximo ao Ocidente, é que as mulheres tinham alguns direitos, ao contrário de hoje, não havia a guarda revolucionária, ou seja, não havia perseguições políticas. O povo, ou a igreja, estava descontente
então decidiu em unir o povo para conseguir tirar Pahlavi do poder. E imaginem só, conseguiram com a famosa Revolução Islâmica de 1979, em que de uma democracia passa a uma teocracia. E o que é uma teocracia? É onde o líder político é o líder religioso e ele tem o total poder sobre o governo. E é o que ainda acontece ainda hoje. Mas o primeiro líder, que é denominado de Ayatollah Rola... Ayatollah Rola é brincadeira. Tens que meter uma rola atrás, por amor de Deus. Khomeini, ou pós íntimos Rola. Rola, comédia. Depois da comédia, o país nunca mais foi o mesmo. Ainda por cima, surgiu os problemas que vocês sabem hoje, de a postura que ele tem internacionalmente, nomeadamente com direitos, principalmente a mulher, problemas nucleares. Também temos a Guarda Revolucionária, como já referi, provavelmente um dos regimes, ou dos regimes mais hostis do mundo, perseguem tudo, que vem para a frente. As prisões lá é tortura total, por isso eles próprios estão, entre aspas, a destruir a sua economia porque, como vocês sabem, existem milhares de sanções que o Ocidente aplica ao Irão e eles próprios afastam-se de todos, o que não faz muito sentido. E o porquê? Já no Império Persa, eles tinham a necessidade de ter uma ponte ao exterior, nomeadamente aqui na Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque. E porquê é que eles precisavam dessa ponte? Planícies. Isso eu já falei. E por isso é que eles têm sempre esta postura de grandes influências, assim, pela zona, porque eles realmente precisam. Têm que ter sempre esta postura de apoio a regimes xiitas, nomeadamente o Hamas, Hezbollah no Líbano, o Qatar, e depois tem aquela grande briga com a Arábia Saudita, que são sunitas. Essa postura também tem um grande impacto na economia, muito graças às sanções, como também no petróleo e gás natural, que é as principais fontes de riqueza do país, o que é muito problemático. Uma das maiores colheitas que eles têm é o açafrão, só vocês verem o quão mau é a agricultura deles, o que faz muito sentido, porque além de ser clima muito quente, é montanhoso. E como vocês devem imaginar, o produto que eles mais vendem é o conhecido tapete persa. E ainda por cima, quando estou a referir às relações que eu tenho com o exterior, que são extremamente importantes, nomeadamente naquela região, o presidente, que é eu, Taron, ele foi precisamente em visita à inauguração de 2 barragens na fronteira entre o Irão e o Azerbaijão. Mas afinal, o quanto isso pode impactar globalmente, ou pelo menos nos conflitos, nomeadamente entre Israel e Palestina, porque, como vocês sabem, o Hamas era muito apoiado pelo Irão. Apesar de tudo, acreditem ou não, provavelmente a morte do presidente não é como se um líder de um país morresse, porque realmente o presidente é sim uma pessoa relevante, mas acaba por não ter a importância que tem nos outros países, porque quem tem realmente importância é sim o Ayatollah. Então este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo eu acredito que não esteja muito bom, é o primeiro deste género e eu espero que compreendam porque eu não consigo fazer um roteiro, ou pelo menos acompanhá-lo enquanto gravo, porque eu não consigo ver, por isso também foi um grande entrave para eu postar vídeos assim, é verdade, mas eu espero que pelo menos entendam e gostem e por favor deem-me dicas nos comentários para tentar melhorar o conteúdo. Muito obrigado a todos que assistiram até ao fim.